Eu quero comprar essa bicicleta. O senhor tá brincando, né? Essa peça não está à venda. Eu não tô brincando. Eu vou comprar, custe o que custar. A voz de Roberto Carlos soou firme, sem hesitação, cortando o burburinho suave do pequeno café vintage em São Paulo. O lugar cheirava café torrado, madeira velha e lembranças. Nas prateleiras, rádios antigos, câmeras fotográficas, telefones de disco e brinquedos de lata contavam histórias silenciosas de outras décadas. Mas no canto, encostada perto da janela empoeirada, estava ela. A bicicleta enferrujada, com o banco rasgado e o guidão torto, quase como se fosse uma relíquia esquecida do tempo. O dono do café, um homem de meia idade com bigode fino e avental sujo de pó, olhou para ele desconfiado. Senhor, essa bicicleta é decoração. Tá aqui desde que abri o café. Tem gente que já quis comprar, mas eu nunca vendi. Respondeu, cruzando os braços. Roberto não piscou. O olhar fixo no objeto. Eu pago o dobro do que você pedir. O homem soltou uma risada nervosa. O dobro? Tá falando sério? É só uma sucata, moço. Algumas pessoas nas mesas próximas começaram a cochichar. Um casal tirou o celular discretamente. Uma senhora de boina sussurrou. É o Roberto Carlos? O lateral? De repente, o ambiente mudou. A conversa do café diminuiu. Todos começaram a olhar. Roberto percebeu, mas não ligou. A mente dele estava em outro lugar. O dono do café, percebendo que estava diante de uma celebridade, resolveu brincar. Se o senhor quer tanto assim, 30 mil reais. Risos ecoaram pelo salão. 30 mil. Alguém gritou. Isso é piada, né? Mas Roberto apenas tirou a carteira, pegou o cartão e colocou sobre o balcão. Fechado. Silêncio. O dono engasgou. Eu tava brincando, senhor. Eu não. Respondeu Roberto. Ele se aproximou da bicicleta, passou a mão pela barra do quadro. A ponta dos dedos parou sobre uma mancha de tinta azulada, descascada pelo tempo. Um arrepio subiu por suas costas. No cano do selim, quase invisível, uma gravação feita a canivete. Para o meu herói, papai. O coração dele apertou. As vozes ao redor se tornaram distantes. Era a bicicleta que ele mesmo havia comprado e dado de presente ao pai, Oscar da Silva, com o primeiro dinheiro que ganhará no futebol. Anos antes, numa pequena cidade de Garça, interior de São Paulo, o jovem Roberto trabalhava de tudo. Entregava panfletos, ajudava a carregar sacos de açúcar, sonhando com o dia em que o futebol mudaria sua vida. O pai, Oscar, era operário numa usina de cana. Todo dia pedalava quilômetros até o trabalho numa bicicleta velha, amassada, com corrente frouxa e freio falhando. Roberto se lembrava do som do pedal, clac, 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 ecoando na manhã fria. Um dia eu compro uma nova para ele, prometera ao vento. E cumpriu. Quando recebeu o primeiro salário, foi direto à loja e comprou a bicicleta mais bonita que pôde pagar. Azul, simples, resistente. No banco, gravou com uma faca. Para o meu herói, papai. Oscar chorou como uma criança ao recebê-la. Você me deu asas, filho. Agora quem vai correr atrás dos sonhos é você. De volta ao presente, Roberto respirou fundo. As lágrimas começaram a se acumular. O dono do café, sem entender, perguntou. O senhor tem certeza? Eu posso fazer um desconto. Não precisa. Eu tô levando para casa. Enquanto ele empurrava a bicicleta até a porta, os clientes cochichavam, rindo. Ele ficou maluco? 30 mil por uma ferragem? Deve ser marketing. Esses jogadores fazem de tudo para aparecer. Do lado de fora, a chuva fina caía, refletindo as luzes da rua nos paralelepípedos molhados. Roberto levantou a gola do casaco, colocou a mão sobre o guidão e saiu andando devagar, empurrando o passado com ele. Um garoto correu atrás, celular na mão. Senhor Roberto, é verdade que o senhor pagou 30 mil nessa bicicleta? Roberto olhou o menino nos olhos e respondeu apenas. É verdade. Mas ela vale muito mais que isso. O vídeo foi postado minutos depois. Título: Roberto Carlos compra bicicleta velha por 30 mil reais. Em poucas horas, o clipe viralizou. Naquela noite, as manchetes eram impiedosas. Luxo ou loucura? Roberto Carlos gasta fortuna em sucata. Os comentários se multiplicavam. Perdeu a noção. Podia doar esse dinheiro. Jogador rico e excêntrico, típico. O celular dele não parava de vibrar.
Mensagens de amigos, colegas, repórteres. Cara, o que deu em você? Escreveu um ex-companheiro de seleção. Tão te zoando no Twitter. Avisou outro. Até seu assessor, preocupado com a imagem, ligou tarde da noite. Roberto, precisamos dar uma explicação pública. Isso tá pegando mal. Mas ele apenas respondeu: não tem nada para explicar. Desligou o celular. Sentou-se na garagem da casa, onde o som da chuva se misturava ao cheiro de metal enferrujado. A bicicleta, encostada na parede, parecia respirar. Ele pegou um pano, começou a limpá-la com delicadeza, como quem toca algo sagrado. Cada arranhão contava uma história. Cada ponto de ferrugem era uma lembrança. Enquanto passava o pano pelo quadro, flashes de memória invadiram sua mente. O pai suando sob o sol, o barulho das cigarras, o cheiro da terra molhada, o riso de menino atrás do banco. E a voz grave de Oscar: nunca esqueça de onde você veio, meu filho. A estrada é longa, mas quem pedala com o coração nunca se perde. A lágrima caiu silenciosa sobre o metal. Ele sussurrou: pai, olha o que eu encontrei. No dia seguinte, o vídeo já tinha milhões de visualizações. Em programas de TV, comentaristas riam, outros tentavam entender. No café, o dono recebia jornalistas, dizendo que não imaginava que aquela bicicleta valia tanto. Mas ninguém sabia, não era o valor financeiro que importava. Aquela bicicleta tinha acompanhado o primeiro passo de uma promessa, a fé de um pai, e agora, como num milagre discreto, havia encontrado o caminho de volta. Na manhã seguinte, Roberto tirou o carro da garagem, mas não entrou nele. Ele subiu na bicicleta, testou o pedal, ouviu o rangido velho e sorriu. Ainda funciona, pai. Os vizinhos pararam para ver o craque mundial pedalando uma bicicleta velha pelas ruas. Alguns riram, outros filmaram. Mas ele seguia, sentindo o vento no rosto e uma paz que não sentia há muito tempo. À noite, sentado outra vez diante da bicicleta, ele abriu uma caixa antiga. Dentro, recortes de jornal amarelados, o primeiro gol profissional, a convocação para a seleção, a foto dele e do pai abraçados no quintal. Atrás da foto, a letra de Oscar, simples e trêmula. O sucesso passa, mas o amor fica. Ele segurou a foto junto à bicicleta e fechou os olhos. Naquele instante, todo o barulho da internet desapareceu. Tudo que restava era o som do pedal na memória. Clac, clac, clac. E o coração batendo no mesmo ritmo. No dia seguinte, uma nova manchete surgiu. A verdade por trás da bicicleta de Roberto Carlos. Alguém havia descoberto que aquele modelo fora vendido há décadas em Garça, sua cidade natal, e que ele mesmo havia comprado uma igual para o pai. De repente, a risada virou emoção. As redes se encheram de comentários de admiração. Agora entendi. Não era loucura, era amor. Isso é o que falta no mundo. Mas Roberto nem ligou. Ele não comprou a bicicleta para provar nada a ninguém. Comprou para trazer o pai de volta por um instante, para honrar o começo da estrada que o fez quem é. Enquanto as luzes da cidade piscavam lá fora, ele passou a mão pelo guidão e sorriu. A chuva parou. O silêncio parecia conversar com ele. E ele sussurrou, como se o pai estivesse ao lado. Pai. A bicicleta voltou para casa. A câmera imaginária se afasta. O brilho suave da garagem reflete na pintura desgastada. A bicicleta, agora limpa, descansa ao lado dos troféus dourados e camisas enquadradas. Entre tudo o que o sucesso lhe deu, aquele pedaço de ferro enferrujado era o único que pulsava. E a tela escurece com uma frase simples. Algumas memórias não enferrujam nunca. O sol ainda nem tinha rompido o horizonte quando o som dos galos ecoava pelos quintais de Garça. O cheiro do café recém-passado se misturava ao da terra molhada da madrugada. Naquela pequena cidade do interior paulista, os dias começavam antes das 6, e quem dormisse demais perdia o ritmo da vida. Roberto, então com 10 anos, acordava com o barulho da bicicleta do pai, Oscar da Silva, raspando a corrente na porta de madeira. Vamos, garoto, levanta. O campo não espera, dizia o pai, sorrindo, com o boné gasto e o olhar cansado, mas firme. O menino esfregava os olhos, calçava o chinelo e saía correndo atrás dele, tentando acompanhar o passo. Oscar subia na bicicleta velha, o banco coberto com um pedaço de lona, os pedais bambos, o guidão amarrado com arame. Mesmo assim, o pai tratava aquela máquina como um tesouro. Essa bicicleta me leva para onde o sonho chama, dizia sempre.
Roberto corria atrás, chutando pedrinhas na estrada de terra vermelha que cortava os canaviais. O vento da manhã trazia o cheiro doce da cana misturado ao pó. Ali, naquele chão quente e simples, nascia o amor dele pelo movimento, pela velocidade, pela liberdade que o futebol um dia lhe daria. Na hora do almoço, Oscar voltava suado, o corpo coberto de pó. Encostava a bicicleta na sombra do pé de goiaba e sentava-se à mesa com Dona Vera, a mãe de Roberto. Cansou, homem? Ela perguntava, servindo arroz e feijão. Cansaço é luxo, mulher. A vida não espera. E ria, aquele riso largo, que fazia a casa parecer maior. Roberto observava em silêncio. Queria ser como o pai, forte, trabalhador, cheio de fé. Mas também queria algo mais. Queria que o pai não precisasse pedalar tanto. Os anos passaram. Roberto cresceu jogando bola descalço nos campos de terra, improvisando través com chinelos e mochilas. Quando o sol descia, o som que o chamava para casa era o mesmo, o estalar da corrente da bicicleta do pai. Ele sabia, o jantar estava pronto, e o pai vinha pedalando, cansado, mas sorrindo. Certa noite, sentado no chão, ele perguntou: "Pai, por que o senhor não compra uma bicicleta nova?" Oscar olhou para ele, pensativo. "Porque essa aqui já conhece o caminho, filho. E a gente não troca o que conhece o coração da gente." Roberto não respondeu, mas aquela frase ficou gravada. Quando fez 15 anos, foi chamado para treinar num clube da região. Ia de carona, às vezes a pé. O pai, com o mesmo boné e o mesmo sorriso, esperava no portão, incentivando. "Vai lá, filho. Mostra quem é o menino de garça." E completava: "E se der errado, volta para casa. O campo ainda vai estar aqui." O olhar do pai era fé pura. E essa fé virou combustível. O tempo correu. A primeira chance veio quando um olheiro do União São João o viu jogar. Roberto não acreditou no convite, achou que era brincadeira. Mas o pai, mais uma vez, acreditou. Vendeu o rádio, o relógio e até a corrente de ouro fina que usava desde jovem. Tudo para pagar a viagem do filho. No dia da despedida, a bicicleta velha estava ali, encostada no portão, como testemunha silenciosa. Oscar abraçou o filho e disse: "O mundo é grande, mas o coração é o mesmo em qualquer lugar." E completou: "Vai, mas não esquece, quem te ensinou a cair, te ensinou também a levantar." Roberto partiu com lágrimas nos olhos, sem imaginar que aquele seria o último dia que veria o pai pedalando aquela bicicleta. Meses depois, jogando em Araras, ele recebeu o primeiro salário. O dinheiro ainda cheirava novo, mas pesava nas mãos como responsabilidade. Sem pensar duas vezes, foi direto a uma loja modesta de bicicletas. Escolheu uma azul, com os aros cromados e o selim macio. O vendedor perguntou se queria levar embrulhada. "Não, eu mesmo vou entregar." Pegou um canivete emprestado e, escondido no depósito, gravou com cuidado: "Para o meu herói, papai." A viagem de volta à Garça foi longa, mas o coração batia como tambor. Quando chegou, encontrou o pai sentado na varanda, olhando o entardecer. A poeira levantava ao longe, e os meninos jogavam bola na rua. Roberto apareceu empurrando a bicicleta azul, com um sorriso que o sol invejava. "Pai, lembra quando disse que essa velha já conhecia o caminho? Pois bem, agora ela pode descansar." Oscar olhou, sem entender. Abaixou os olhos para o quadro azul reluzente, tocou o metal frio, e as lágrimas começaram a cair. "Meu Deus!" murmurou, sem conseguir dizer mais nada. Abraçou o filho com força. "Você me deu asas, filho. Agora quem vai correr atrás dos sonhos é você." Nos meses seguintes, Oscar ia para o trabalho pedalando orgulhoso. O barulho da corrente nova soava como música pela manhã. As pessoas na cidade comentavam: "Viu o Oscar? Agora tem bicicleta nova, presente do filho que virou jogador." E Roberto, de longe, recebia cartas da mãe contando tudo. Cada linha era um retrato do amor simples e poderoso que o ligava àquele chão. Mas a vida, como sempre, trouxe surpresas. Quando Roberto finalmente conseguiu se firmar num grande clube e voltou à Garça para visitar a família, encontrou a casa silenciosa, o portão enferrujado, a bicicleta azul, encostada no canto, coberta de poeira, e a mãe, de olhos marejados. "Ele se foi, filho", disse Dona Vera, abraçando-o. O coração cansou. Roberto caiu de joelhos. O mundo ficou mudo. Durante o velório, ele não conseguiu chorar.
Ficou apenas olhando para o caixão e lembrando da última vez que viu o pai pedalando, acenando de longe, com o sol nas costas. Depois do enterro, procurou a bicicleta, mas ela havia desaparecido. Um vizinho contou que alguém a levou tempos depois, talvez achando que era sucata. Roberto saiu correndo pelas ruas, perguntando, mas ninguém sabia. Aquela bicicleta, o símbolo do amor e do sacrifício, havia sumido do mapa. Os anos seguintes foram de glória e distância. A carreira deslanchou, o nome dele atravessou oceanos, os estádios o aplaudiam. Mas, às vezes, antes de dormir, ele ainda ouvia o som do pedal velho e o riso do pai. Em cada conquista, via o rosto de Oscar nas arquibancadas invisíveis da memória. Nos vestiários, os colegas falavam de carros, de relógios, de iates. Ele sorria, mas por dentro lembrava. Meu pai trocaria tudo por uma boa estrada e uma bicicleta para pedalar em paz. Certa noite, em Madrid, depois de um jogo tenso, Roberto saiu caminhando sozinho. As luzes da cidade brilhavam, mas o coração dele estava longe. Entrou numa loja de antiguidades e viu, no canto, uma bicicleta parecida com a do pai. O vendedor perguntou se queria levar. Não, obrigado. Respondeu, sentindo nó na garganta. Não era a mesma. E talvez nunca mais a encontrasse. Mas aquele instante reacendeu algo nele. A certeza de que certas memórias têm vida própria e voltam quando menos se espera. Anos depois, quando a aposentadoria se aproximava, Roberto decidiu abrir uma escola de futebol para crianças carentes. Durante uma das aulas, um menino perguntou: Professor, o senhor teve tudo fácil? Ele riu. Fácil? Filho, minha estrada começou na poeira. Eu corria atrás do meu pai de bicicleta. As crianças riram, sem entender o peso daquela frase. Mas ele entendeu. Naquele momento, o som do pedal antigo voltou à mente. E então, um dia comum em São Paulo, muitos anos depois, o destino resolveu fechar o ciclo. Num café cheio de velharias, entre rádios, relógios e postéres antigos, ela estava lá. A bicicleta azul, com a tinta descascada, o banco rasgado, e a inscrição quase apagada. Para o meu herói, papai. A vida inteira dele resumida em uma frase, gravada a canivete. Era mais do que ferro e ferrugem. Era sangue, suor e amor. Agora, sentado em sua casa, limpando o quadro com um pano úmido, Roberto recordava cada detalhe. O cheiro da cana, o sorriso do pai, o vento cortando o rosto, o barulho do pedal. Tudo ainda vivo. A bicicleta não era apenas um objeto. Era um altar. E naquele instante, ele entendeu. O tempo pode levar quase tudo, mas nunca o som daquilo que um dia nos fez sonhar. O capítulo termina com ele colocando a bicicleta no centro da sala, ao lado de uma foto do pai. Olha para o retrato e murmura: Pai, eu nunca deixei de pedalar, mesmo quando o mundo achou que eu tinha parado. O vento entra pela janela, balança a cortina e toca o sino pendurado na porta. Um som metálico, suave, como o eco distante de uma corrente antiga girando mais uma vez. Roberto acordou cedo naquele domingo nublado. A luz que entrava pela janela da garagem caía suave sobre a bicicleta, agora limpa, reluzindo em meio ao cheiro de graxa e lembranças. Ele havia passado a noite inteira restaurando as partes que ainda podiam ser salvas, mas sem apagar as cicatrizes do tempo. Não queria uma bicicleta nova, queria a história inteira de volta, com suas ferrugens, com suas marcas. Cada arranhão era um traço da vida que o objeto havia vivido. E, enquanto passava o pano com cuidado, uma pergunta o corroía por dentro. Como ela veio parar ali, naquele café de São Paulo? Quem havia pedalado depois do pai? Era como se uma voz dentro dele o chamasse a seguir as pistas. Roberto decidiu descobrir. No começo, achou que seria impossível. O dono do café disse que comprará a bicicleta de um senhor que aparecia toda semana vendendo peças usadas. Disse que o homem morava em Osasco, mas não sabia o nome. O craque agradeceu e partiu. Pegou o carro, jogou um boné na cabeça e saiu pelas ruas sem escolta, sem flashes, sem ninguém saber. Era apenas um homem tentando conversar com o passado. Chegando a Osasco, encontrou uma feira de rua onde o tal vendedor costumava montar uma barraca. Os feirantes o reconheceram imediatamente. Roberto Carlos? Aqui? Perguntavam surpresos, enquanto ele tentava manter o foco. Uma senhora, dona de uma barraca de frutas, contou que o homem que vendia bicicletas antigas se chamava Seu João e morava num bairro humilde, perto da linha do trem. Roberto foi até lá.
Atravessou vielas estreitas, crianças brincando descalças, cheiro de comida simples vindo das janelas. Bateu à porta de uma casinha de madeira. Um senhor de cabelos brancos e olhar cansado abriu. "Posso ajudar?" perguntou desconfiado. Roberto respirou fundo. O senhor vendeu uma bicicleta azul há pouco tempo para um café em São Paulo. Eu queria saber de onde ela veio. O velho olhou por um instante, coçou o queixo e assentiu. "Ah, aquela? Sim, me lembro. Encontrei numa venda de garagem em Bauru. Um homem de meia idade a estava trocando por uma TV usada. Disse que a bicicleta era de um tio falecido. O senhor tem o nome desse homem? Tem um papel velho com o endereço. Acho que guardei." Minutos depois, Roberto saía dali com o coração acelerado e um pedaço de papel amassado nas mãos. O endereço o levaria mais uma vez para o interior. A viagem até Bauru foi longa e silenciosa. Pela janela do carro, via as estradas que lembravam sua infância. As árvores secas, a poeira vermelha, o cheiro de campo. Quando chegou, foi direto ao endereço anotado. Uma casa simples, pintada de verde claro, com um cachorro dormindo na calçada. Bateu à porta. Uma mulher idosa atendeu. "Desculpe incomodar, dona. Sou Roberto. Eu queria falar sobre uma bicicleta azul que esteve aqui." Ela olhou com surpresa e emoção. "Eu sabia", disse, levando a mão ao peito. "Eu sabia que essa bicicleta era importante. Era do meu marido. Ele dizia que tinha pertencido a um homem bom, que sempre passava alegria adiante." Ela contou que o marido, falecido há alguns anos, havia comprado a bicicleta de um vizinho em Garça, a mesma cidade onde Roberto nasceu. Por um momento, ele sentiu o chão sumir sob os pés. Era como se o tempo tivesse dado uma volta completa. A mulher o convidou para entrar. Mostrou uma foto antiga, seu marido, mais jovem, sorrindo ao lado da bicicleta, com um neto pequeno sentado no cano. Ele usou essa bicicleta para trabalhar. Levava pães de manhã, leite à tarde. Foi com ela que ele pagou os estudos do menino. "E o menino?" perguntou Roberto. "Cresceu, virou professor. Mora em Ribeirão Preto agora." Roberto agradeceu. Antes de sair, a mulher segurou a mão dele e disse: "Essa bicicleta carregou muitas vidas, moço. Era como se tivesse alma." No caminho de volta ao carro, ele parou por um instante e respirou fundo. Cada pedaço daquela história parecia ligado a algo maior. Não era só a bicicleta do pai. Era um fio invisível que unia pessoas simples, desconhecidas, mas movidas pela mesma força, a esperança. Decidiu seguir mais longe. Dirigiu até Ribeirão Preto, encontrou o tal professor, agora um homem de meia idade chamado Daniel. O homem o recebeu surpreso, com os olhos brilhando. "Eu não acredito. O senhor é o Roberto Carlos mesmo?" "Sim. E vim falar sobre uma bicicleta." Daniel riu. "Ah, a bicicleta azul. Eu era criança. Meu avô usava ela para me levar na escola. Eu nunca esqueci. Quando ele ficou doente, precisou vender para comprar os remédios da minha avó. Chorou o dia inteiro. Disse que parecia estar vendendo um amigo." Enquanto falava, as lembranças vinham como um filme. Daniel contou que depois disso, o comprador foi um padeiro de uma cidade vizinha, um homem chamado Silvano. "Ele era bom, sabia?" disse Daniel. "Cuidava da bicicleta como se fosse parte da família." Roberto anotou o nome e agradeceu. Já era noite quando chegou à pequena padaria de Silvano, em Jaú. O cheiro de pão quente invadiu o ar. O padeiro, um senhor forte, o recebeu com um avental sujo de farinha. "O que um craque como você faz aqui, rapaz?" Roberto Carlos explicou calmamente a história. O padeiro, ouvindo, limpou as mãos no avental e suspirou. "Então era isso?" murmurou. "Eu sabia que tinha algo especial naquela bicicleta." Silvano contou que usou o veículo por anos para entregar pães em bairros pobres. Um dia, uma senhora o parou e pediu um favor. Precisava de dinheiro para comprar remédio para a mãe. Ele, sem pensar, deu a bicicleta em troca de nada. Ela chorou. Disse que um dia devolveria. Nunca mais a vi. Roberto sentiu um nó na garganta. A bicicleta havia passado por tantas mãos, carregado tanto amor, tanta luta, que já não era só uma lembrança pessoal, era um símbolo do que o Brasil tinha de mais bonito. Gente simples que divide o pouco que tem. Ele procurou por essa mulher durante dias, até descobrir que ela se chamava Maria das Dores.
Morava agora em Campinas. Chegando lá, encontrou uma senhora magra, de cabelos brancos, sentada em frente a uma casinha modesta. Quando ele se apresentou, ela regalou os olhos. Meu Deus, é o Roberto Carlos. Ele sorriu. E a senhora é a Maria que teve uma bicicleta azul? Ela assentiu devagar. Foi a minha salvação. Eu vendi para comprar os remédios da minha mãe. Ela viveu mais 3 anos depois disso. A bicicleta me salvou, mas eu sabia que um dia ela encontraria o caminho de volta para casa. Roberto sentou-se ao lado dela. Ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo os passarinhos. A senhora olhou para o horizonte e disse: às vezes, a vida é como pedalar. A gente cansa, tropeça, mas continua porque sabe que tem alguém torcendo por nós lá na frente. Ele segurou a mão dela, emocionado. Naquele instante, entendeu que o amor do pai tinha se multiplicado, transformando-se em força para outros. A bicicleta havia sido instrumento de fé, de sustento, de vida. Antes de se despedir, Maria foi até dentro de casa e voltou com uma sacola. Dentro, uma campainha antiga e enferrujada. Era dela. Tirei antes de vender, não sei porquê. Acho que o destino me mandou guardar para te devolver. Roberto ficou sem palavras. Agradeceu, abraçou-a e chorou. No caminho de volta, colocou a campainha sobre o banco do passageiro. O som dela, quando tocada, ainda fazia o mesmo tilintar doce da infância. De volta à sua casa, pendurou a bicicleta na parede, fixou a campainha original e ficou olhando. Agora ele sabia tudo. Cada pedacinho de ferro daquela velha máquina carregava o esforço de um país inteiro, de pais, de filhos, de trabalhadores. A imprensa, que antes zombava, agora queria saber a história. Os jornalistas ligavam, pediam entrevista, queriam entender por que ele havia pago tão caro por uma sucata. Mas ele preferiu o silêncio. A história não era para manchete, era para a alma. À noite, enquanto a cidade dormia, Roberto acendeu apenas uma luz. Sentou-se em frente à bicicleta e sussurrou: pai, o senhor não imagina por onde ela passou. Ela levou pão, amor, esperança. Levou o Brasil inteiro nas rodas. E então apertou a campainha. O som ecoou pela garagem, pequeno, metálico, quase infantil. Mas para ele, foi como ouvir o coração do pai batendo de novo. Fechou os olhos. Viu o rosto de Oscar, o sorriso largo, o boné gasto, a estrada de terra vermelha. O pai pedalando e ele correndo atrás, menino ainda, cheio de sonhos. Quando abriu os olhos, as lágrimas escorriam, mas havia um sorriso. Agora ele sabia. A bicicleta não estava voltando para ele. Ela apenas completava o círculo da bondade que o pai começou. E no silêncio da madrugada, uma brisa leve entrou pela janela, fazendo girar lentamente a roda dianteira. Era como se o tempo, por um breve instante, tivesse aprendido a pedalar ao contrário, só para que o amor pudesse voltar para casa. Na manhã de domingo, o céu de São Paulo estava limpo, como se tivesse sido lavado pela própria memória. O sol entrava pela janela da garagem e se espalhava sobre o metal antigo, agora restaurado. A bicicleta azul estava de pé, firme, brilhando em meio aos troféus, como se esperasse seu momento de renascer. Roberto passou os dedos sobre o quadro, agora polido, e sentiu o frio do ferro misturar-se ao calor das lembranças. Havia decidido que não esconderia mais a história, que o mundo precisava entender o que aquela bicicleta representava. Dias depois, a imprensa começou a anunciar a inauguração do novo Centro Esportivo Comunitário Roberto Carlos, um projeto que ele vinha preparando havia anos, voltado para crianças carentes e adolescentes em situação de risco. A data escolhida não foi por acaso, o aniversário de nascimento de seu pai, Oscar da Silva. Os convites estavam prontos, as arquibancadas pintadas, o campo recém-cortado. Tudo cheirava a começo. Um começo que nascia das cinzas de uma lembrança. No vestiário, minutos antes do evento, Roberto olhava no espelho. Vestia uma camisa branca simples, sem patrocínios, sem logotipos. Não queria parecer uma estrela, queria parecer um filho. Atrás dele, sobre uma mesa coberta por pano, estava a bicicleta azul, intacta, com todas as cicatrizes preservadas. Ele havia mandado colocar uma pequena placa na base. Para o meu herói, papai. Os organizadores entravam e saíam apressados, os jornalistas se aglomeravam na entrada. Mas Roberto parecia ausente. A mente dele estava distante, em Garça, nas manhãs de poeira vermelha, no sorriso do pai que o empurrava para a vida. Quando saiu para o campo, a multidão o recebeu com aplausos. Crianças agitavam bandeirinhas,
Mães sorriam, velhos amigos acenavam. No centro do gramado, havia um palco modesto com um microfone. Ao lado dele, coberta por um lençol branco, estava a bicicleta. Um apresentador anunciou: "Senhoras e senhores, hoje celebramos não apenas a inauguração de um centro esportivo, mas a força de uma história que começou com um pai, uma estrada e uma bicicleta azul." Roberto caminhou até o microfone. O público silenciou. "Quando eu era menino", começou, "não havia nada que eu quisesse mais do que um par de chuteiras. Mas antes das chuteiras, existia uma bicicleta. Uma velha bicicleta que levava meu pai ao trabalho, e às vezes, me levava aos meus sonhos." As pessoas se entreolharam. O vento soprou leve. Eu prometi a mim mesmo que um dia compraria uma nova para ele. E comprei. Com o primeiro dinheiro que o futebol me deu. Foi o meu jeito de dizer obrigado. Ele fez uma pausa. O silêncio do campo era absoluto. Anos depois, ela desapareceu. Eu pensei que o tempo tivesse levado embora. Mas, há pouco, reencontrei. Não por acaso, mas porque o amor sempre encontra o caminho de volta. Com um gesto, retirou o lençol branco. A bicicleta apareceu. Raios de sol refletiram na pintura azul, agora viva novamente. O público prendeu o fôlego. Alguns fotógrafos dispararam flashes, mas a maioria ficou apenas olhando. Esta bicicleta, continuou ele, atravessou mãos, ruas, vidas. Levou pão, esperança, amor. E hoje, ela volta para casa. Os aplausos começaram devagar, crescendo até se tornarem uma onda de emoção. Crianças subiam nas arquibancadas tentando ver melhor. Mulheres choravam. Um menino pequeno, no meio da multidão, gritou: "Eu também quero uma igual." E fez todo mundo rir entre lágrimas. Roberto sorriu. "Você vai ter, garoto. Porque este centro aqui é para isso. Para que ninguém precise vender o próprio sonho para sobreviver." Ele respirou fundo. "Eu aprendi que sucesso não é o que a gente ganha, é o que a gente devolve." Aplausos novamente. Dessa vez, de pé. Entre os convidados, uma senhora se levantou. Era Maria das Dores, a mulher que havia guardado a campainha original da bicicleta. Roberto desceu do palco, caminhou até ela e a abraçou. "A senhora me devolveu um pedaço do meu pai." "Obrigado." Maria sorriu, os olhos marejados. "Eu só guardei o que era de amor." O público assistia em silêncio. Era como se o tempo tivesse parado. De volta ao palco, Roberto olhou para o horizonte e continuou: "O futebol me deu fama, dinheiro, títulos. Mas nada me deu mais orgulho do que poder olhar para essa bicicleta e lembrar de onde eu vim." Ele fez sinal para um grupo de meninos com uniformes simples entrarem no campo. "Eles são o futuro. E espero que, um dia, quando pedalarem suas próprias estradas, lembrem que tudo começa com um sonho pequeno e um coração enorme." As crianças cercaram a bicicleta, curiosas. "Cuidado", disse ele, sorrindo. "Ela já viu mais estrada do que todos vocês juntos." Risadas se espalharam. O ambiente ficou leve, humano, verdadeiro. Quando a cerimônia terminou, a imprensa se aproximou com microfones. "Roberto, dizem que o senhor gastou uma fortuna para comprar uma bicicleta velha. Valeu a pena?" Ele olhou para o repórter, sereno. "Eu não comprei uma bicicleta", respondeu. "Eu comprei de volta uma parte da minha história." "E quanto ela vale hoje?" insistiu o repórter. Roberto sorriu, olhou o público e respondeu: "Não há preço pro amor de um pai." A frase ecoou pelos alto-falantes. As pessoas aplaudiram, mas ele já não ouvia o som. Só o silêncio, aquele silêncio bonito que vem depois de uma vida inteira pedalando. À noite, depois que todos foram embora, Roberto voltou sozinho ao campo. O vento soprava entre as arquibancadas vazias, e o eco distante das risadas infantis ainda pairava no ar. A bicicleta estava lá, sob um foco de luz amarela. Ele caminhou até ela, encostou o joelho no chão e passou a mão sobre o quadro. "Pai, o senhor conseguiu", disse baixinho. Cada volta de roda trouxe alguém de volta à esperança. Ficou assim por alguns minutos, ouvindo o som dos grilos, o cheiro do gramado novo, o murmúrio distante da cidade. Então montou na bicicleta, mesmo de terno. Deu o primeiro pedal. A corrente gemeu, o aro girou, e ele sentiu o mesmo vento da infância. Pedalou lentamente, contornando o campo vazio. Lembrava-se das manhãs de garça, do pai o empurrando e gritando: "Força nas pernas, filho! O mundo é grande, mas a coragem é maior." As lágrimas escorreram.
mas ele ria. Cada volta era um reencontro. Cada pedalada, um abraço. Quando completou a volta, parou no centro do campo. Olhou pro céu, onde as estrelas brilhavam em silêncio. Ergueu a mão e sussurrou: "Pai." A bicicleta voltou para casa. Ficou ali, parado, respirando fundo. A brisa da noite balançava as redes do gol, como se o tempo o aplaudisse. E quando finalmente desceu da bicicleta, olhou para ela uma última vez. Na placa, sob a luz tênue, podia-se ler a inscrição já gasta: "Para o meu herói, papai." A câmera imaginária se afasta devagar. O campo escurece. A bicicleta permanece iluminada, solitária, eterna. E uma voz suave, quase um sussurro, encerra a história. Algumas memórias não enferrujam nunca.